Maravilha, maravilha. Mais um podcast da EcoSeg. É isso aí. E hoje com a presença do nosso amigo Alex, da Prevenir SegMed. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você é um cara que a gente sempre cogitou em trazer aqui pelo seu conhecimento e, claro, pela sua parceria conosco, né? Então, não só amizade, aqui é um exemplo em que a amizade e o profissionalismo caminham junto, né? Então, eu fico muito feliz de você estar aqui e você aceitar o nosso convite. Queria agradecer também, Alex. Muito obrigado por estar aqui, parceiro de longas datas aí, né? Gostaria que você se apresentasse um pouquinho da Prevenir SegMed, um parceiro aí da EcoSeg de longas datas, né? Que a gente vem trabalhando junto aí, né? Pessoal, muito obrigado. Eu que quero agradecer por esse convite. Faz hora que o Helder tem me chamado e o Hamilton também me convidado. E eu falei, uma hora vai dar. E deu certo. Eu agradeço a Deus por estar aqui. Cara ocupado, né? Rapaz, olha difícil. que tava arrochado, hein? Mas deu certo. Que bom que deu certo. E estou aqui agora para contribuir um pouquinho, né? Com esse bate-papo, né? Sobre segurança. Um assunto que todos nós somos... É uma paixão, né? Nossa. Temos em comum essa paixão que é a segurança do trabalho. Acreditamos na segurança do trabalho e por isso estamos aqui. Bom, meu nome é Alexandro. Na verdade, meu nome é Alexandro. E o nome comercial ficou Alex, não tem como mudar isso. Esse é padrão mesmo, o pessoal me chamar de Alex. E eu já estou na área já desde 2007. Eu iniciei na área em 2007. E entrei, assim, por uma oportunidade de mercado naquele período, naquela época, que foi com o surgimento das usinas aqui na nossa região. E a carência desse profissional na área. E ali eu vi uma oportunidade e comecei ali, então, a iniciar meu trabalho, né? Fui um dos primeiros alunos numa escola técnica daquela época que veio para cá. E fui da primeira turma, né, dessa escola. E com muita luta, né? Naquela época ainda eram quase 2 anos para se formar como técnico de segurança, né? E graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui hoje. Estamos aqui na luta. Essa luta não para, né? Fala um pouquinho da Prevenir SegMed, quanto tempo de mercado. Bom, a Prevenir SegMed, ela surgiu no ano de 2013. Eu já comecei a atuar em algumas empresas, comecei no ramo de consultoria, depois fui para o ramo da construção civil, fui para o ramo do frigorífico, atuei, né, em um período em usinas e depois fui para o comércio. Ali então um pouquinho de experiência, né, fui adquirindo em cada uma dessas empresas. Eu iniciei minha empresa ali no ano de 2013, né, comecei a atuar ali diretamente ali como empresa, como CNPJ. E ali comecei a encontrar os desafios e as carências dessa nossa área, né? E foi ali eu fui tendo os primeiros desafios, as primeiras oportunidades. Dali então eu comecei, né, a focar realmente naquilo que eu queria fazer e naquilo que eu via necessidade que o mercado também precisava, né? E a gente vai trocando umas ideias aí no decorrer do nosso bate-papo e eu vou conseguir passar para vocês aí, de repente, algumas coisas que nesse percurso eu vi de oportunidades. E eu tentei ali aproveitar cada uma delas. Show de bola. Em 2013 já era Prevenir. Já era Prevenir SegMed. Prevenir SegMed, né? Prevenir SegMed hoje ela conta com 2 empresas, né? Ela tem uma empresa aqui em Dourados e uma empresa em Ponta Porã. Né? A gente tem outra empresa lá também. Legal. Show de bola. Eu acho que o interessante aí já como você falou você viu aí as necessidades do mercado e tal, a gente começar já falando de tecnologia, né? Eu acho que hoje segurança do trabalho, como toda profissão aí, se você não tiver antenado de questão de tecnologia, o cara tá atrasado e tá por fora e vai ficar atrasado. Vai ficar Então, atrasado. tanto só para divulgação, marketing, internet, como soluções, ferramentas ali para desenvolver. E aí eu acho que é interessante você falar um pouquinho para a gente o que é a SegMed hoje, ou o Alex, né, da Prevenir, fala sobre essas soluções hoje, o que você vê de soluções, o que vocês implantam e até mesmo por exemplo, você como parceiro nosso aí viu que hoje a gente tem soluções aí que dessa parte tecnológica, que ela pode tanto resolver a questão do tempo, né, porque você é um cara que tem muita expertise em treinamentos. A gente sabe disso, questão de treinamentos. E treinamento hoje, para parar uma empresa, você fala um treinamento de 8 horas, né, Alex? Tá cada vez mais difícil. É complicado. Cada vez mais complicado. E aí está cada vez mais difícil. E aí, o que você fala hoje sobre essas tecnologias, mudanças e essas soluções aí do tempo aí que podem melhorar com essas ferramentas?
Bom, a gente vai falar de tempo hoje de tecnologia, nós já vamos referir a uma norma, a NR1, com essas últimas mudanças, que ela abriu uma brecha muito grande para essa otimização de tempo, que é os treinamentos online, O EAD. né? O IAD. Né? Se a gente for avaliar os últimos anos aí, o que aconteceu nível Brasil, né? Nível mundo, nível Brasil, a tecnologia ela tomou conta. E hoje nós estamos aqui falando numa sala, né? Toda essa tecnologia que vai chegar, nós não vamos controlar aonde vai chegar essa informação, e ela vai chegar. Né? Então a tecnologia ela veio realmente para facilitar a vida do empresário, do profissional, do colaborador. Tanto a Prevenir Segmed hoje ela tem também, né, um site de treinamentos, como meus parceiros EcoSed também tem um site maravilhoso, excelente, uma ferramenta muito boa, que inclusive, né, quando o Helder começou a escrever esse site, eu falei, cara, vai, porque é um mercado próspero. E o que está acontecendo hoje. Mas isso já começou na NR1, quando ela veio e fez essa atualização e abrindo essa brecha muito importante para as empresas, porque hoje está cada vez mais difícil você parar uma empresa, uma frente de trabalho, 8 horas para um treinamento. Né? Tá cada vez mais difícil. Então, tanto a Prevenir, né, tem essa ferramenta, mas a EcoSeg tem uma ferramenta e ainda tem sistema de gestão, né, de vocês, que eu particularmente achei muito bom, muito viável, é um sistema bem operacional, prático, porque é um sistema que foi feito por um profissional da área. Né? Então, ou seja, quando você pega algo que foi feito por um profissional da área, é diferente, porque ele é prático, ágil e objetivo. Então, isso vocês estão de parabéns por essa ferramenta, né? Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo que não vai parar por aqui, que cada vez mais vão ter que se aperfeiçoar mais e mais, né? E vai continuar algumas coisas na prática, né? Porque hoje a prática realmente ela é necessária, mas tem muitos treinamentos que eles vão ser totalmente online e vai chegar uma hora que o próprio empresário ele vai exigir isso, tá? Vai exigir isso do profissional consultor, né? Nós somos consultores, né? Então ele vai chega uma hora que o consultor ele vai ter que ter essa ferramenta para oferecer para o cliente dele, porque o cliente dele vai ver um concorrente dele fazendo, postando e ele não vai ter para oferecer. Entendeu? Então, se ele queria fazer antes, ele vai acabar fazendo ele não vai marra, ter, ele não vai ter opção. Vai ter opção. Não vai ter opção. Porque é válido, ele tem validade legal, que a norma reconhece. Então, por que o cara, o empresário vai deixar de fazer algo que é válido, tem o mesmo peso? Ah, mas pode ter, né? Desculpe, alguém discorda de mim, né? Ah, mas não é igual. Eu sei que não é igual, mas a norma reconhece. Então, e outra, a parte de você simplificar o processo de trabalho no dia, isso é de suma importância, né? Vejo, não tem o que... E muitos contra certas situações, mas a evolução está aí. Cada dia vai mudando a evolução. Não tem como impedir. É igual a gente traz até na questão da nossa empresa aqui, que eu vejo, a condição de uma empresa 5.0. O que é uma empresa 5.0? É uma empresa que tem evolução em questão de máquinas e pessoas, com a posição de processos, de você otimizar essa situação. Como a gente teve um convidado aqui, que foi o Flávio, do Ministério do Trabalho, ele falava, se você não simplificar o processo, hoje a geração que está, ela já não suporta o que a geração antiga suportava. Justamente. Aí você entra em questão de ergonomia, entre outras coisas. No dia a dia, o que você vê mudando nas indústrias? Questão de processos, tecnologia. Hoje, né, o que a gente tem visto é o seguinte, a empresa hoje ela não pode mais estar focada e preocupada só com a notificação ou com a visita. Porque hoje a visita ela não é mais física. Então, se eu ficar preocupado só com a ida de uma fiscalização lá, pode demorar. Hoje ela é online, ela é digital. Né? E voltando a falar isso que você acabou de mencionar, até com o nosso querido auditor, ele contribuiu bastante com o podcast dele, que é o seguinte, nós temos um problema muito sério hoje nas empresas, que é mão de obra. Se você sentar com 10 empresários, todos vão falar para você, eu não tenho mão de obra mais, eu preciso de gente qualificada. Eu não acho mais gente profissional, e eu tenho que pegar e ensinar, e quando ele aprende, ele sai. Então, é difícil você contratar e é difícil reter esse profissional na empresa. Então, não é mais só salário, não é mais só
pagar em dia, não é mais esses atributos que antigamente eram os que a gente levava em consideração, né? Pô, pague certinho. Não, hoje é outras coisas. É qualidade de vida, é ambiente organizacional, agora os fatores psicossociais, outras coisas chegando, né? Então, hoje é muita coisa para a empresa administrar e ela tem que administrar de forma certa. Porque a segurança, por exemplo, se você comprar a segurança, que é ter os programas e não implantar, acaba sendo uma faca de dois gumes na sua mão, porque é um perigo muito grande isso aqui, feito, Sim. sem implantar. E ao mesmo tempo, quando você implanta, você tem que realmente saber como é que está o seu ambiente organizacional, para você reter aquelas pessoas. Então pode ter tudo a ver ali com o ambiente de trabalho. Às vezes está focando em equipamento, focando em treinamento, mas mesmo assim não está retendo essas pessoas. Por quê? Alguma coisa está errada. O que está errado? Né? E aí entra outros itens da segurança do trabalho. Fazer uma pergunta, além da segurança do trabalho para ti, desfocando um pouquinho mais. Antigamente tinha muitos treinamentos, vamos falar, motivacional, questão de atendimento. Hoje as empresas se perderam um pouquinho nessa parte, né? Você vê que não está acontecendo tantos treinamentos que acontecia antigamente, certo? Certo. E isso daí será que perdeu um pouco desse sentido de valorizar um pouco desse treinamento também, que é um treinamento descentralizado, né? Mas que soma muito em segurar as pessoas dentro da empresa. Isso eu realmente tinha mesmo, Leandro. Eu fiz vários treinamentos desses na minha formação profissional, antes da área de segurança do trabalho. Tá? Empresas, quando eu trabalhei, comecei ali no chão de fábrica mesmo, lá de baixo. Comecei lá na área de construção civil, né? Cuidava de pátio de material de construção. Cara, o que essas empresas investiam em treinamento motivacional era muito grande. E realmente, com o passar dos anos, tem ficado para trás. Caiu, né? Caiu muito, drasticamente. E, de repente, é a hora da gente reatar novamente, né? Esse investimento, né? Nesse tempo, né? Com os colaboradores ali, essa motivação. Né? E facilita, né? Hoje de sistema, que a gente falando de online, ele facilita muito esse tipo de processo. Né? Facilita e simplifica o processo, igual a gente está falando aqui. E dentro de grandes indústrias a gente vê essa falta de lidar com a outra pessoa, né? Aí a gente entra na questão do psicossocial. Se você puder falar um pouquinho sobre o psicossocial, é interessante. Bom, o psicossocial, né? A gente vai falar hoje, né? Eu gosto de falar muito dos fatores psicossociais. Os fatores. Por quê? Porque quando a gente fala em fatores, o que gera, né, um ambiente de trabalho saudável? Então, várias coisas que geram, né? Então, os fatores psicossocial, vamos pegar um exemplo. Eu invisto em segurança, contrato a ACOSEG para trazer os treinamentos online, treinamentos práticos, contrato o sistema 5.0. Investi tudo. Otimizei tempo, otimizei treinamentos, sistema de gestão de equipamento de segurança e programas com excelência. Tá. Quando eu chego na minha liderança, uma liderança extremamente contrária a esse tipo de processo. Não acredita, não confia e tem um método de trabalho e aquele jeito ali autoritário, rigoroso, é daquela forma. E tudo que você fez para alcançar aquele objetivo ali, ele morreu ali. Os fatores psicossociais, tanto com a segurança do trabalho, eles têm que estar na cultura da empresa. E a cultura da empresa, ela vem lá de cima. Tem que estar na cultura da empresa. Então, eu como empregador ou, né, como empresário, eu tenho que saber que o meu gestor ali, que está mais à frente daquela equipe, ele realmente, ele sabe desempenhar o papel dele e sabe a hora certa de agir com determinadas informações. Então, os fatores psicossociais nada mais né, uma das coisas é o ambiente organizacional. É o ambiente organizacional. E aí nós estamos falando do ambiente. Exato. Nós estamos falando da forma que eu trato esse colaborador na entrada, na saída, como que eu trato com a situação, né, do dia a dia. Entendeu? Então, isso é os fatores psicossociais também. Então, algo que e hoje, Alda, que coisa bom, interessante você falar isso aí, a Prevenir Segmed hoje já tem um procedimento de trabalho já para trabalhar com isso. Nós trabalhamos com 2 tipos de formulário hoje para fatores psicossocial. Nós trabalhamos com o formulário digital, que eu consigo tanto avaliar
todos os seus líderes e funcionários, ou com um formato de avaliar os seus líderes apenas, seus gestores, seus encarregados. Para verificar como é que está aquele ambiente ali, e dali tem ali vários itens que a gente pontuou, dali sai uma pontuação, a qual a gente consegue, dali identificar um fator, que aí sim um profissional da área, um psicólogo, pode fazer um trabalho mais aprofundado. Mas os fatores psicossociais somos nós da segurança do trabalho que vamos descobrir. Que vamos ter esse desafio, tá, Milton? É nós que vamos ter que ter ferramentas, né? E aí eu fico assim, muito feliz pela Prevenir Segmed, pela equipe de trabalho que nós temos. Nós temos uma equipe hoje pela Prevenir, hoje não é só Alex. Hoje tem, por exemplo, colaboradores que estão comigo há anos aí comigo. Você conhece muitos, né? Tem aí minha equipe muito grande, pessoas que estão comigo há anos, e estão aí à frente desse trabalho juntamente comigo, e buscando ferramentas fáceis, né? Porque quando iniciou esses fatores psicossocial, muitos clientes eles começaram a entrar ali em desespero, porque o prazo era curto, né, meu? Tem medo da multa, né? Era muito curto. E eu acho que esse é o maior desafio mesmo, porque você está falando aí que você tem colaboradores há muito tempo com você. E aí, quando a gente abriu, o Helder abriu aqui perguntando a questão a dificuldade que a gente tem de achar profissionais capacitados, você acha o profissional capacitado. A questão é você manter ele aí, manter ele lá trabalhando com você, manter ele firme. É isso aí. O que motiva ele ficar ali com você? Entendeu? O que você está proporcionando para ele? Porque o cara... E aí, geralmente, o pessoal fala assim, eu vejo muito vídeo na internet, né? O cara tem que chegar motivado na sua empresa. Tal. Não é bem assim. A gente não está falando do grupo de vendas aqui, tem que vender e tal. E a motivação do cara é vender. Não é isso. O que a gente está falando aqui é aquela pressão, aquela cultura ali dentro. E aquilo ali, ele oferece risco. E aí, não só... E há muito tempo, a gente sempre ficou naquela batendo, né? Principalmente a parte ergonômica, né? A parte ergonômica é sempre a questão do físico da pessoa ali. A doença ocupacional, o LER. Mas a gente começou a observar hoje que não é só o risco de acidente, de queda, mas ele tem um risco na cabeça. E hoje o ser humano, ele pensa muito no imediatismo, né? Ele quer tudo ali, para ontem. E isso no ambiente com muita pressão, né? O ambiente que você não tem entrosação entre os participantes ali da equipe, isso rola um estresse. E aí você tem a questão do burnout, né? E essas avaliações que é um desafio hoje para o Tec Segurança. Muito porque grande. Isso é um grande risco. Isso é um grande risco. A gente vem aí de pandemia, né? A gente vem de muita coisa aí que hoje a gente tem muita informação. Cara. A gente tem muita informação. E às vezes esse excesso de informação também gera um estresse, né? Esse excesso de informação gera um estresse. Muito foco, né? Muito. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, para a gente entrar nessa parte psicossocial, que o pessoal questiona muito em ter o psicólogo ali na empresa para gerar psicossocial. A gente sabe que isso não é bem verdade, né? Porque a gente está aqui avaliando o risco e evitar esse risco. Aí. Né? E aí, dentro da sua equipe aí, você tem a questão do psicólogo, essa avaliação? Não, olha... Essa questão é uma questão que acontece muito. Essa pergunta é uma questão que eu já recebi, inclusive, de contadores. Alex, vamos precisar contratar aqui para estar à disposição? Não. Não necessariamente. Não digo não. Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque primeiro você tem que ver os fatores de riscos psicossociais. Exato. Essa é a grande sacada aí da NR1. Você tem que saber quais são os fatores de riscos psicossociais. Vamos pegar um exemplo? Existe profissão sem estresse? Difícil a gente pensar. Difícil. Existe. No dia de hoje. Você acha que um advogado que ganha um bom salário, boa remuneração hoje, ele tem estresse? Um médico que trabalha num plantão de 12 horas, que ganha um bom salário, tem estresse? Um técnico de segurança, um engenheiro de segurança de uma grande empresa, de uma consultoria, não tem nenhum dia que você está estressado, amigo? Você sempre está bem? Eu acho que sou um jogador de beach tennis. Não existe. Não existe. O que acontece? Cada ser humano tem uma forma de lidar com o estresse. Cada ser humano tem uma forma de lidar. O meu estresse, ele acaba a hora que eu saio da minha empresa. Acabou. Não levo para minha casa. Não levo para minha casa, não levo para minha família, não vou perder o tempo que eu tenho com a minha família estressado com uma coisa que eu não posso não resolver hoje. Às vezes eu preciso de uma outra pessoa para resolver para mim aquele problema. Então, o estresse ele é um dos fatores.
Só que pode ser, amigo, que eu tô levando esse estresse, às vezes, de minha vida pessoal lá para dentro da minha empresa também. Uma sobrecarga, né? Você tá sobrecarregado. E aí não eu percebe. começo a descontar na minha empresa. Ah, que a empresa está me sobrecarregando, que tá demais. Mas pode ser que também que eu esteja na empresa e também não esteja contribuindo com aquilo realmente que eu fui contratado para fazer. Quando a gente fala fatores, é para isso. Um dessas nossas planilhas, ele também tem lá, por exemplo, algumas metodologias lá que a gente consegue ver se realmente o colaborador está usando de má fé, tipo, vou aproveitar aqui para descer, né? Ferrar. Aqui, meu patrão. E a gente consegue ver porque tem uma numeração de pontuação mínima. E a gente consegue ver, poxa, aqui a pessoa tá tendencioso a fazer algo para prejudicar. Certo? Então, isso varia muito. Varia muito. Então, não é só isso, é muita coisa envolvida. Então, o desafio para a empresa hoje é o quê? Contratar uma boa empresa que saiba trabalhar com essa ferramenta de uma forma profissional. Então, por exemplo, nós atendemos a nossa primeira empresa de grande porte recentemente. Não vou citar nomes, uma empresa muito grande no nosso estado, e tivemos uma reunião, primeira coisa, eu eu solicitei uma reunião com os diretores. Por quê? Nada importa se a empresa não entender realmente a necessidade. E a empresa falou, não, eu aceito, vamos fazer dessa forma então, sugerir as duas formações. Não, Alex, eu gostei aqui, vamos começar com meus líderes. Quantos líderes você tem na empresa? Nós temos nove líderes de setores. Vamos lá. Então pegou lá o responsável pelo RH, responsável pelo financeiro, e esse profissional ele respondeu pela equipe. Então, assim, foi muito bacana, material muito bom. Então, assim, deu para você ver, ali você consegue ver ali a pressão, você consegue ver o nível de sobrecarregamento, você consegue ver falha de comunicação, cara. Tinha pessoa que colocou lá, não há comunicação na empresa. E a empresa, as pessoas chegam para te cobrar e você não foi comunicado. Sabe, assim, então você consegue ver que às vezes a pessoa sai da empresa não é só pelo salário, cara. Não é é porque a pessoa não se encontrou, ela não se encaixou naquele padrão, ela não conseguiu achar um espaço naquela empresa para ela contribuir, sabe? A pessoa que tá ali sempre, qualquer pessoa faz isso aqui mesmo, tipo, então não precisa. Então, às vezes é isso. Então, é uma ferramenta importante. Então, a empresa ela vai ter que fazer o quê? Achar esse profissional no mercado. Como muitos empresários já falou para mim, a gente conversando no dia a dia, né? A questão que a gente vê da geração Z, né, nos dias atuais. Hoje, a geração Z, a gente tem a parte de segurança do trabalho, a gente fala a parte do psicossocial, importante, mas o que eu vejo também, as pessoas ela não aguentam muita pressão. Hoje, sendo que quando nasce, a primeira coisa que você leva é um tapa na bunda, já cria pressão, e assim é a vida. Só que a pessoa hoje não quer suportar o período de crescimento dela, né? Na nossa época, né? Na nossa época. Hoje ela não quer suportar não quer passar por que nós passamos, né? Pelo que passou. Você não pode chegar a chamar atenção, você não pode... Hoje é uma situação que você tem que saber como se posicionar com o seu liderado. O que você vê hoje na parte de segurança do trabalho nessa dificuldade? Nós temos um desafio muito grande com essa geração. Por quê? Eles foram poupados de muitas coisas. Porque o pai e a mãe foi criado de uma forma diferente e o filho, né, achou que o filho poderia ser criado de uma outra forma. Acabaram com isso, acabou facilitando muita coisa, tá? Vamos chamar aquelas verdades. Aquela pedra no caminho. Vou tirar essa pedra no caminho aqui, vou tirar essa pedra aqui, né? Porque para mim... Para facilitar. Para facilitar. Né? E aí facilitou demais. E aí foi... ao meu ver, tá? Eu não sou especialista nessa área, mas ao meu ver, hoje nós não temos reflexo, cara. A dificuldade que essas pessoas têm de interpretar um não. As dificuldades que essas pessoas têm de ter que cumprir com um horário. Coisa simples. Horário, obrigações. Na minha época, você não se faltava em serviço, cara. Você não se faltava em serviço. E quando você faltava, você voltava no outro dia assim com desconforto, assim, porque você faltou. Pô, o pessoal ralou pra caramba sem trabalhar pra caramba sem mim. Poxa, alguém trabalhou mais. E hoje,
As pessoas, nem, além de faltar, nem avisam a empresa. Então, há uma geração muito diferente, porque quando eu vou ver, por exemplo, tem empresa que eu vou ver o número de absenteísmo, é absurdo. E eu pego para ver a faixa etária, é de menos de 30 anos. 26, 22, 18. Então, você vê que não há mais aquela preocupação. Tipo, o mercado tem muita oferta. Se tiver, sim. Tem que agradecer, né? Porque eu vim, né? Ele fala assim, eu vou sair porque eu vou ganhar mais ali com a dancinha do TikTok. Né? Entendeu? E muda isso daí, que a gente vê a questão, o comprometimento com a empresa, né? Vestir a camisa, ter sangue nos olhos, né? Hoje a empresa, ela tem que pedir, no meu ver, assim, na parte de segurança do trabalho, muda um pouco os conceitos, né? Porque a segurança do trabalho, ela busca tanto a parte do empregador com o empregado, essa junção e que seja uma engrenagem, né? Essa engrenagem que ela forma só um lado, ela só tem direitos, esquece dos deveres, né? Onde a gente tem direitos e deveres dos dois lados. É onde eu vejo assim, hoje não está tendo essa compreensão no mundo operacional, né? Tem a parte das pessoas mais antigas, aí você tem a pessoa que trabalha 5, 10 anos na empresa e ela tem um comprometimento com a empresa, que é o que você falou, né? Eu acho que tem algumas vertentes aí que a gente está falando, que, por exemplo, a gente também teve dificuldade na geração dos nossos pais. Sim. Porque cara, eu tô com 47 anos. Se você pegar a geração do meu pai ali, é o que a gente estava falando aqui, era, chicote, vai. Tinha hora para chegar em casa. Só que o que eu levo hoje, por exemplo, a gente está se adaptando com uma outra geração. E aí isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com o risco psicossocial, porque é uma outra geração. Então a gente tem que aprender a lidar, porque isso envolve a questão da motivação. Isso não é besteira. É o que você falou aquela hora. Por que o funcionário está saindo? Por que ele não está ficando na minha empresa? E aí você começa a olhar. E aí você pode ver vários livros aí, vídeos sobre liderança. E aí você vai ver que tem pontos ali, por exemplo, se você deixa o cara ali, ele fazer o que ele quiser, por mais que ele fique ali à vontade na empresa, tal, é muito conforto ali. Ele não vê desafios. E isso é um jeito de você quebrar ali a questão de motivação. O cara não tem desafio ali dentro da empresa. Você concorda comigo? Sim. O cara sai. Acomodismo demais, né? Aí, e também não é aquela sobrecarga de serviço, mas é aquela coisa de você dar liberdade para ele de criar e ao mesmo tempo você coloca desafios. Porque o ser humano, ele precisa de desafios, como você falou. Entendeu? O cara tem que ter o desafio ali. Então o cara tem que entender também que existe processo. A coisa não acontece de um dia para o outro. Existem coisas que vão acontecer a curto prazo, a médio, a longo prazo. E eu acho que isso tem tudo a ver você trabalhar com o seu colaborador. Então quando a gente começa a virar gestor, e aí nós também temos essa responsabilidade, nós, gestores em SST, em Segurança e Saúde no Trabalho, quando a gente vai conversar direto com o empresário, CEO da empresa, a gente já tem que ir com essa visão também. Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que interpretar é qual a cultura da empresa. Isso é importante. Qual a cultura da empresa. E eu acho que isso tem tudo a ver com o psicossocial. E acredito que quando veio o psicossocial, nós profissionais de segurança do trabalho, a gente mudou muito a cabeça. Sim. Eu, principalmente, mudei muito, Alex. Mudei muito. E aí a gente começou a preocupar porque a gente vem de uma época ali que, trabalho excessivo, não sei o quê, tal, isso é frescura. Sim. E a gente vê que não é bem assim. Não é bem Não é assim. porque as coisas mudaram demais. E a gente vai buscar o psicossocial, já existe há muitos anos. Já tem muitos estudos, já tem ISOs. Né? Então, já existia. E agora, creio, com todas essas mudanças, essas tecnologias, vai ter que cuidar da mente também do trabalhador, de uma forma mais evidente ali, porque realmente as coisas estão acontecendo, a mão de obra está cada vez mais difícil, né? Então você precisa hoje aprender, descobrir uma forma de reter os seus talentos. Não tem outra opção. Não, você precisa ter essa ferramenta. E há pessoas e pessoas. A gente sabe que tem, a gente está falando de uma geração aqui e tal, mas tem muita gente boa no mercado e tal. Mas o que a gente está falando aqui é internamente. Como é que você faz dar aquela peneirada para você manter aquele cara bom ali? E isso tanto para risco psicossocial, para risco de acidente também. Porque esse cara que sabe trabalhar com pessoas é aquele cara que vai ser o prevencionista, que é isso que é o objetivo nosso. Quando a gente ministra treinamento, quando a gente desenvolve ferramentas,
o cara prevencionista, né? Aquele cara que está preocupado. E aí são detalhezinhos que fazem a diferença. A gente sabe, a gente pode citar inúmeras coisas aqui que são detalhes que a maioria das pessoas não ligam. E a gente sempre brinca, né? Sim, Eu em treinamento, falei, cara, existe a pessoa comum e a pessoa que desenvolveu o espírito prevencionista. sim, É isso? sim. O cara prevencionista é aquele cara que está olhando a sinalização de emergência, a plaquinha, falou, a plaquinha não está funcionando e tal. Porque esse tipo de coisa a maioria das pessoas não estão nem aí. Mas na hora que acontece o acidente, Sinistro, né? é a hora que todo mundo vem em cima, né? Oh, você não fez isso, aquilo e tal. E aí, detalhezinho. Ah, mas é aquele detalhezinho que ninguém ligou. Ah, quem que é o responsável por isso? É o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o grupo SESB. Aí vai em cima do cara. O cara fica evidente, né, cara? Como que é, né? Quando acontece um problema, você quer achar o cara. Na verdade, era para evitar esse problema. Achar o culpado. Achar né? o culpado. Porque fica fácil, né? Fulano não fez. Fulano não viu isso. E como é que tá? Ah, mas já tava assim, mas foi falado? Foi evidenciado. Então aí você vê que achar o culpado, né? Tipo, vamos não prevenir a doença, né? Vamos tratar a doença. Não, mas vamos prevenir antes que aconteça, né? Então, esse é um desafio nosso, cara. Se você for falar da parte, verificando a parte de segurança do trabalho, você vê as ferramentas das NE, todas as ferramentas aplicáveis. Quando você coloca para a empresa, fala, é caro. E você está trabalhando com prevenção. Se você for ver perto de um acidente, perto de um sinistro, não é Não, caro. cara. E às vezes você coloca ali, tem um valor. Muitas vezes faz orçamento, o cliente xinga, né? Você tá louco, você tá querendo me roubar, né? Sendo que se acontecesse qualquer tipo de situação, um passivo trabalhista, uma questão do Ministério do Trabalho por estar errado, eu não colocando que o Ministério do Trabalho está errado, mas a condição de trabalho está errado, vai chegar num acidente, vai chegar numa doença, se torna muito mais caro. Se a gente for falar hoje de todas essas coisas que vai impactar o empresário, além do acidente, às vezes ele está tendo fatores ali, doenças que está ali no segmento. Se a gente pegar hoje os códigos dos quinais das doenças, você sabe que tem doença que ela já é genérica daquele segmento de empresa. O cara vai entrar para trabalhar ali, ele pode desenvolver tal doença. Então, a prevenção nossa ela é essa. Ela chegar nesse empresário, mostrar para ele, falta muito isso também, instrução. Né? Então, só multa hoje, Helder, já não é mais argumento. Só multa, né, Hamilton? Não é mais. Você tem que mostrar algo mais. Então, é multa. Beleza, vai ter. A multa não tem como... Passivo, cara. Os acidentes de trabalhos com perdas que o funcionário fique vinculado a uma previdência por uma incapacidade total, que vai gerar custo para esse empresário e muito. Ou parcial. Ou parcial. Nós temos que entender, por exemplo, olha que coisa interessante, né? Vocês têm carro? Quando você vai fazer a cotação do seguro do seu carro, quantas opções você tem de seguradora, Milton? O cara quer vender, o cara parece um monte. Né? Vamos pegar um exemplo. Você vai lá fazer uma cotação de seguro, você tem 50, 30, 40 empresas asseguradoras de veículo. Agora, quando eu abro uma empresa, eu sou CLT, quantas empresas... Qual que é a minha seguradora oficial quando eu sou CLT? Previdência Social. Previdência Social é a sua única seguradora obrigatória, tá? Está lá no CLT. Eu sou obrigado a registrar um funcionário meu e pagar as porcentagens lá da... Beleza. Só que nós temos que entender que essa seguradora, ela cobre situações como um acidente, doença, uma doença, né? Uma doença... um auxílio-doença, um outro tipo de auxílio. Mas não um afastamento por acidente de trabalho. Então, o empresário ele pode estar tendo ali muito acidente de trabalho, gerando muito afastamento, achando que ele está pagando a Previdência Social para cobrir esse custo e, pelo contrário, ele não está. É ele que está pagando esse encargo. Então, falta muito essa informação. E aí não é todo profissional que tem essa informação. E não é todo profissional que sabe como comentar. Porque o que você está falando é exatamente... Por exemplo, a gente tem tanta responsabilidade da empresa, a gente fala empresário é empresa, tanto do colaborador.
Só que o Tec Segurança, o engenheiro de segurança, ele acaba, por formação, ficando mais em chão de fábrica. E aí ele vai no argumento, claro que a gente estava falando aqui, eu não tenho uma comparação com acidente de trabalho na questão como é que é? Eu tenho empresa, né, responsabilidade da empresa e tenho a responsabilidade do colaborador. E a gente fica muito em chão de fábrica. E a gente acaba se aproximando mais do empregado, né, do colaborador. Sim. E aí a gente usa aquele argumento que vocês estavam falando, de vida. Porque, cara, você tem que chegar para sua família, com vida, com não sei o quê, tal. A gente sempre tem aquele cara que é difícil você introduzir. Você tem que pegar o ponto fraco, né? Exato, é difícil introduzir, tal. Beleza, isso, a equipe de segurança do trabalho, o especialista, o gestor, ele tem essa expertise. Ele tem. Aí, o que você está falando é a orientação para o empresário. O empresário, cara, ele não tá nem aí. Eu não tô falando mal, mas assim, ele não tá nem aí no sentido de, pô, todo mundo aqui tem empresa. Sua preocupação é o quê? É gerar receita. Eu preciso gerar de receita. Então eu prefiro contratar aí a Prevenir, eu prefiro contratar aí a Ecoseg para gerenciar isso aí para mim. E aí esse tipo de informação que falta na hora que gera esse contrato. Falei, porque a cabeça da empresa, se ela não mudar, não adianta nada ficar batendo em cima do colaborador. Não adianta ficar batendo em cima do colaborador. A empresa tem que mudar a cultura dela para que isso tudo funcione. Né? Acredito que isso é um resumo do que... É isso mesmo. E a gestão, você pega, falando tanto da parte do empresário, a falta de conhecimento, às vezes você vai em uma reunião e pergunta sobre FAT e RAT, né? FAP e RAT. Fator acidental previdenciário, né? Muitos não sabem o que é isso, né? Onde tem os graus lá e ele paga todo santo mês tantos tributos lá pro INSS, sem saber de onde está saindo aquele dinheiro. O contador só manda, paga. É verdade. Só gera o boleto ali e tome. Onde pode baixar essa situação? Hoje, vamos falar uma coisa simples. Tá lá. Aconteceu muitas vezes comigo. Pegar a empresa e pegar um laudo para fazer, né? E aí eu vou lá fazer um laudo, vou lá conversar vou lá peço pro contador, né? Conheço vários contadores, inclusive muitos são muito amigos meus. Mas existe todos os tipos de profissionais. Sim. E aí eu chego lá, a folha do empresário lá, 20% de insalubridade. Um grupo de funcionários recebe insalubridade e quando eu peço pro empresário, né? Manda teu laudo de insalubridade, eu não tenho. Ué, mas tu tá pagando insalubridade? Não, disseram para me pagar, eu tô pagando. E pior que... Sabe, assim, é uma coisa assim, muito comum ainda, tá? Eu pego muito ainda. E aí, gente, que coisa, né? Então, é algo assim tão impactante, porque às vezes a pessoa fala, uma forma de aumentar o salário do trabalhador, mas não dessa forma, tem outras formas de fazer isso, né? Nós como os consultores, eu sempre falo, o consultor, o que ele leva para o cliente? Além da experiência, porque consultor tem que ter experiência. Para mim entrar no mercado, eu busquei experiência. Então, se você não tem ela no mercado, você tem que ir atrás. Tem que levar pro profissional, você tem que levar a solução. Problema é fácil de arrumar. Se eu chegar aqui e olhar aqui, eu vou achar vários problemas. Mas eu tenho que levar para você a solução dos seus problemas. Então, quando eu vou levar para você alguma coisa, eu tenho que levar a solução. Então, eu vou levar para você solução, vou levar para você informação legal. Ó, isso aqui tá te impactando tanto, isso aqui tá custando tanto. O cara fala, mas isso aí, tamanho da segurança do trabalho? Sim, faz parte. E essas informações, como FAP, RAT, faz parte da segurança do trabalho. Então, uma dica aí para você, profissional de segurança, quer se especializar, quer entender um pouco mais o que é isso, busca profissionais que entendem, né, sobre FAT, sobre RAT. Você vai ver que não vai ficar só, por exemplo, em multas, né, porque essa geração de multa, ela vai só aumentar agora. Tá? Se a gente observar de 2018 para cá, pessoal, nós estamos em 2015, 2025. Daqui a pouco dá 10 anos que começou a falar de e-social, de programas, né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar com sistema de gestão, com sistema de fazer documento, desse documento importar as informações para o social, na época, né, foi aquele boom, né? Porque a gente veio do Word, né? Né? Você fazia o que você queria ali, pegava o modelo, Ctrl+C, Ctrl+V, lógico, avaliava, tal, tirava, melhorava, mas hoje você tem um programa de gestão que facilita, que faz a gestão. Então, você precisa ter outras informações.
Então, não é só simples fato de chegar e definir um adicional de insalubridade achando que vai resolver o problema, não. De repente, você cria outro problema. Porque esse adicional vai gerar uma aposentadoria mais precoce, vai gerar um outro encargo que é 6%, se for uma aposentadoria de 25 anos. Cara, nós temos tanta coisa por baixo. Né? A hora a gente quiser fazer um bate-papo aí só disso, cara, a gente vai poder ajudar, de repente, aí, muito profissional da nossa área também, que quer buscar um conhecimento específico, e você vê a importância. E é isso mesmo, o que você falou, meu. Então, às vezes o cara tá focado no chão de fábrica, não que não seja importante, pelo contrário, é muito. Mas ele tem que chegar ao empresário. Só para vocês terem ideia, eu trabalhei em empresa que a segurança do trabalho nunca tinha sentado com o diretor. Só ficava no RH e ficava. Eu falei, negativo. Nunca nós vamos sair disso aqui. Mas como assim? Você quer falar com... Sim, eu quero ter acesso a ele, pelo menos. Quero mostrar meu ponto de vista para ele e a gente tentar fazer ali uma parceria pra gente funcionar, para funcionar. Realmente, cara, foi a melhor coisa, a melhor decisão que a empresa teve. Me falaram pessoalmente, falou, Alex, foi a melhor coisa, porque o que ele queria era dessa forma, mas o que era feito era dessa outra forma. Então ele não se intrometia porque ele achava que podia estar certo daquela forma, mas não, estava errado, não dava certo. Né? Porque hoje, vamos pegar hoje, poxa, pegar hoje, vai divertir um profissional, um funcionário hoje. Pô, não é legal você divertir uma pessoa. Não é muito melhor você convencer? Vamos pegar você, transformar o cara, você pode divertir, transformar ele num prevencionista? Mas, lógico, vai chegar um determinado momento que não vai ter jeito. Né? Vai ter jeito, você vai ter que divertir, de repente até dispensar, a empresa dispensar, mas você tem, pelo menos, ter uma forma de trabalhar com esse trabalhador, de falar com ele. Então, você tem que saber lidar com tanto o chão de fábrica, mas também com as diretorias do RH. E você falando de advertência é interessante, que a parte de segurança do trabalho, quando você vai advertir, acho que é uma única das áreas que ela, dependendo se está em risco grave e iminente, pode ser uma justa causa imediata, né? Já outra situação, deside, a pessoa chega atrasada, você precisa juntar 3 advertências. Sim. Segurança do trabalho não, você pula toda essa etapa, né? Você tem a abrangência de pegar aí, né? fazer. Em todas situações você vai medir com a mesma régua. Sim. E outra coisa também, o que você está falando é exatamente, por exemplo, o cara está acostumado com a advertência. O empresário, tô falando empresário. Vamos dar advertência, acho que resolve. Você Não falando da resolve. salubridade, cara, que é totalmente contra. O que a gente está falando aqui é contra o nosso objetivo na área de gestão e segurança do trabalho. Sim. O cara tem insalubridade. Alguém falou para ele que ele tem insalubridade, mas não geraram nenhum laudo. Ninguém esclareceu para ele como que você constata que tem insalubridade. E aí o cara paga, e aí por que ele paga? Porque ele está pagando, esse exemplo que você deu, tá? Ele tá pagando para dar um incentivo pro cara. Olha que coisa louca. Tipo, essa é a visão. Ele tá ganhando mais. Mas realmente, se o cara tiver uma questão de salubridade ali, eu tenho que cuidar daquele risco, daquele ambiente de trabalho. Aí depois ele não sabe por que ele não tá conseguindo manter os empregados. E já pegamos empresa que pagava insalubridade e periculosidade. É os dois. Agora você fala, você acha que o empresário, ele tava sabendo, ciente do que tá acontecendo? Ele não tem, e ele não tem obrigação de saber, cara. É isso que eu falo pra você, é isso que eu falo. Então não dá pra falar, Milton, não dá, não quero desrespeitar nenhum profissional, mas gente, não dá pra você medir qualquer consultor com a mesma régua. Não dá. Impossível. Então assim, eu falo assim, por experiência nossa, nós temos clientes e nós não temos muitos clientes, 1 milhão, não. Nossos clientes, o que nós temos, nós damos um atendimento excepcional. Justamente por causa disso. Porque precisa de um acompanhamento mais próximo. Não tem como. A segurança do trabalho não é como você não pode só vender a segurança do trabalho. Você tem que fazer a segurança do trabalho e é difícil. É diferente do treinamento. Que você vai lá, faz 8 horas. Isso. Não, o cara te chamou pra você fazer a gestão dele. A gestão dele. Você tem que estar disponível, você tem que acompanhar ele, você tem que mostrar os processos, o que está acontecendo, dar resultado. Dar resultado. Então, para dar resultado, você realmente tem que ter tempo para atender. E aí entra a paixão, né? Entra a paixão. Porque é luta. Essa área nossa é do mal, né? Você vai atender... que o cara tem que realmente gostar. Você vai atender pessoas que vão falar assim, cara, eu não queria nem que você estivesse aqui. E aí você tem que ter ali um certo nível de bom senso e ver até onde dá para você ficar, e quando não dá, você também não tem que ter dó de dar tchau. Por exemplo, eu já larguei contratos na mão. Já rompi contratos.
Eu atendi uma construtora e conseguimos instalar todos os processos, treinamentos, tudo certinho, bonitinho. E só que a obra estava atrasada, por outros motivos, mas a obra estava atrasada. Eu cheguei um certo dia nessa empresa, estava só um encarregado. Ele tinha mandado o dono da empresa, da construtora, todos os funcionários embora e trouxe toda uma leva de outros funcionários. De tudo quanto é canto que você imaginar desse país. Angolano, de todo lado. Tipo, beleza, ok. Fui verificar, né, a questão de registro. Não, Alex, isso aqui é tudo irregular, tá? Agora nós vamos acabar a obra sem segurança. Se você quiser, você nem precisa vir. O seu dinheiro vai cair. Que proposta decente. Aí tu fala, poxa vida, né? Quem não precisa mais, cara? Não dá. Na hora. Falei, não, agradeço. Obrigado. Nosso contrato está rompido a partir de agora. Você vai largar o contrato? Eu falei, eu vou largar o contrato. Porque jamais, cara, eu iria arriscar minha vida e a vida de pessoas. Entendeu? Não tem como, né? Não tem como. Então, nós temos que nós temos que ter esse bom senso. Né? Quem não quer o nosso trabalho realmente, não é para nós. Não, segurança... Ó, se você vai na empresa, você é consultor, vai na empresa, o dono da empresa não te dá nenhum tipo de atenção, você tem que verificar. Será que você está usando todas as ferramentas certas? Está faltando alguma coisa? Porque não é só preço. E muitas vezes, Alex, já aconteceu com a gente, de empresas chegar na gente no momento de crise, no momento de situação, falar, ó, na hora de comer osso, nós vai comer osso, na hora de comer picanha, nós vai comer picanha. E quando muda, você tá ali fazendo a gestão, com o preço lá embaixo, né, com o preço lá embaixo, para poder manter. Para poder manter aquela parceria, aquela situação, aí você tá melhorando todo o processo. Aí ela vai lá e arruma uma desculpa para poder finalizar. Você olha para ela e fala, muito obrigado, a vida que segue, né? É igual fala, a vida não dá volta, dá cambalhota, né? E você faz diversos processos, igual aconteceu num dos processos, a gente evitou aí uma multa e fechamento da empresa. Tá falando uma multa aí de uns 85 mil pelo Ministério Público. E na hora o cara não reconhece, né? E você fica olhando assim e fala, beleza, a vida que segue, né? E toca a madeira, mas a gente vem no setor ali de prevenir, evitar. O que está dentro da nossa capacidade de fazer acontecer, a gente faz acontecer. E eu vou te falar, Helder, que infelizmente isso acontece. E nós temos que ser ali, por isso que eu falo, profissionais nessa hora, de saber que realmente o mercado ele é assim, cara. Ele é desse jeito. Você vai fazer de tudo, mas às vezes vai ser feito, vai ser trocado por um outro profissional, que às vezes, a gente sabe, depois por uma política da empresa, vamos trocar, tá quanto tempo com esse profissional, ou até mesmo, não, o preço dele tá, né, tá fora e tal. Mas, eu falo pra você, a gente não perde nada trabalhando certo. Perde nada. E a gente sempre tira de experiência. Tira. Sempre tira de experiência. E melhora porque, muito, vezes, né? Porque às vezes, eu quando atuei como técnico de segurança do trabalho, o primeiro serviço que eu peguei foi um frigorífico. Tinham 45 notificações. Não tinha experiência nenhuma de frigorífico. Foi o período que eu mais aprendi. Por quê? Tive que aprender. Porque eu não tinha experiência, mas interessante, né? Quando você se forma, acabou a experiência. Você pode ter 20, eu posso ter 30, ele tem 1. O nosso currículo, nossa responsabilidade, ela é a mesma. A mesma. Ela é a mesma. Ele é a mesma. De 1 ano a 30 anos é a mesma. Só que o de 30 anos, ele tem o quê? Ele tem muito tempo de experiência, então ele consegue resolver mais rápido. O que começou agora, ele vai demorar um pouco mais, só que tem um detalhe, ele vai buscar essas informações. Então, eu aprendi muito. Você aprende muito com o problema. Muito. A gente aprende muito. Você só cresce com problema. Você fala, Alex, o que fez a Prevenir hoje ter 2 unidades, uma equipe de 11 colaboradores, entre parceiros, prestadores de serviço, mais de 11 pessoas, né? Nos financeiros, nós temos RH, nós temos recursos humanos, nós temos instrutor em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã. Cara, o que foi? Foi a quantidade de problema que a Prevenir Segmed encontrou pelo caminho. Porque eu falava assim, eu falo muito com a Adriana, que hoje é minha coordenadora de técnica.
Falei, meu Deus, pô, é uma perseguição eu falar para ela. Não pode, porque das nossas empresas, grande parte delas caía na fiscalização, cara. E aí, o que eu tinha que fazer? Estudar. O que eu tinha que fazer? Buscar, conhecer e aprender e resolver problemas para não ter problemas com os clientes. Foi isso. Então, nós crescemos de que jeito? Resolvendo problema. Ficamos especialistas em resolver o problema dos outros. E não só... cara, eu admiro muito você, Alex, porque assim, são poucos, e eu acredito que isso está mudando bastante. Aí a gente vai falar de qualquer profissional que é da área de segurança do trabalho. Médico, engenheiro, técnico de segurança. Quando ele vem para essa área, ele esquece que ele está empreendendo. Ele não é mais técnico, ele já é um empresário. E aí, se você não começa a conversar também com o empresário, né, então você é praticamente um mediador, né? Como eu falei, entre a empresa e o colaborador. E aí você tem que negociar com a empresa e negociar com o colaborador para que toda aquela gestão, Você e aí tá a gente no está meio. falando de treinamento, os planos, avaliação de risco, tal, para que aquilo ali funcione. Então o cara contrata aí a Prevenir Segmed, é uma empresa especialista em gestão de saúde trabalho, assim como quando contrata a EcoSeg. Então você sabe que eu estou falando isso porque a gente tem um desafio aqui quando a gente começou com essa questão de parceiros da EcoSeg. Porque tem muito cara que vem, exatamente o que você falou, recém-formado. E aí não é só você orientar o cara como é que ele faz um plano, como é que ele dá um treinamento. Você tem que colocar na cabeça dele que ele tem que começar a ter esse espírito empreendedor. E aí muitas vezes ele tem um bom conhecimento técnico, só que às vezes fala, faz um curso aí, sei lá, de administração, alguma coisa, você tem que começar a formular a sua empresa ali, porque precisa. Você está empreendendo, cara, você começou a empreender. Eu acho que esse é um segredo do sucesso da Prevenir, quando você vem, esse quebrar a cabeça, né? A gente também já passou por isso. E eu acho que fica essa mensagem aí, né? Isso que evolui. Legal. Eu queria que você deixasse alguma dica aí, prática de excelência aí na parte de segurança do trabalho, prática do dia a dia, com inovação, com que você vê para as empresas. Que as empresas consigam trabalhar em parceria com a segurança do trabalho. Segurança do trabalho não é só aquele cara chato que quer cobrar IPI, que quer cobrar treinamento, que fica cobrando exame que está vencido, não. Segurança do trabalho tem que ser teu parceiro. Da mesma forma que o teu RH é teu parceiro. Segurança do trabalho tem que ser teu parceiro. Então você tem que ter... a segurança do trabalho, que é o SEM, precisam trabalhar junto. Porque só assim a gente vai conseguir romper todo esse desafio, que é realmente reter talentos, treinar, capacitar os trabalhadores, né, de uma forma que você consiga não só orientar ele a forma correta de trabalhar, mas ele enxergar que a partir daquele trabalho seguro, ele vai voltar para casa vivo. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio aqui é o mesmo. Nós somos parceiros. Eu vejo as outras consultorias como parceiros. Eu não vejo como concorrente. Por quê? Porque o nosso objetivo é o mesmo. Quem dera se nós fôssemos mais unidos, nossa categoria, hoje. E poder ajudar muito mais. Mas quem sabe um dia a gente consegue, né? Mas hoje, a mensagem que eu quero deixar é essa. Que a empresa consiga definir o que ela espera da segurança do trabalho. O que ela espera da segurança do trabalho? Porque não tem como hoje uma empresa se fixar num mercado sem segurança. Se a gente for dar exemplo das grandes empresas hoje, meu Deus, todas elas têm segurança do trabalho. Excelente. Mas por quê? Porque o gestor, o CEO, diretor, ele falou, opa, eu não quero assistente de trabalho nessa empresa. Vamos buscar as ferramentas. E aí fica fácil o nosso trabalho. Nosso desafio hoje é... Só que hoje nosso desafio é o pequeno. É aquele pequeno, aquela portinha ali, o cara tem pouco funcionário, aquela oficina que tem pouco funcionário, aquela metalúrgica, a serralheria. Esse é o nosso cliente hoje também. Então é trazer trazer isso que você falou, tá, Milton? Para mostrar para esse profissional que ele não é mais uma pessoa CPF. Ele é um gestor. Exato. Ele é um exemplo. Ele não, mas eu não sou uma empresa grande. Eu já escutei muito isso. Não, você é um gestor. Esse cara que está aqui trabalhando para você, ele tem família, né? Ele tem que voltar bem, ele tem... Então, ver essas informações e ter essa visão. Isso é um dos nossos desafios hoje, é isso.
né? Trazer a segurança do trabalho mais perto dos empresários, dos colaboradores, e nós, na segurança do trabalho, ter ferramentas, buscar ferramentas para que isso aconteça. Show de bola. Legal. Boa dica. Boa dica. É, questão de gestão. Por exemplo, o cara, segurança no trabalho, cumprir etapas. E o cara aprendeu lá. A parte técnica, cumprir etapas. E aí, como a gente vem para o mercado de trabalho, como você bem falou, você tem que humanizar aquele processo que você tá fazendo. Cara, e quem que é o cara que está lá na ponta, que você falou lá no começo? É o gestor, cara, é o CEO, é o líder, como você falou lá da reunião do líder. Eu tenho que mudar a cabeça do líder, tenho que cuidar de pessoas. Eu tenho que multiplicar essas informações. Treinar ele. Porque eu estou cuidando de pessoas. Eu quero pessoas cuidando de pessoas. E isso, se a gente não começar lá na ponta, nos líderes e tal, você não consegue, né? Você não consegue. Perfeito. Isso aí. É isso daí. Puxando aí a parte do encerramento, queria deixar aí as considerações finais. O que você queria deixar? Bom, eu quero agradecer novamente, dizer que a segurança do trabalho, ela é pessoas e processos. Então, quando tem pessoas e processos, precisa haver, além do conhecimento, também precisa haver o comprometimento. Então, a segurança do trabalho é comprometimento. Ela é a mesma coisa de você plantar uma semente. Você não pode achar que aquela semente, por mais que esteja adubada, aquela terra, você não pode achar que só aquilo ali vai ser suficiente. Ele é todo dia. Ele é todo dia. Ele é todo dia. Então, a cultura é isso. Então, quando a gente conseguir definir o que é, o que nós queremos dentro da empresa e como a segurança do trabalho pode nos ajudar, nós conseguiremos, com certeza, reter talentos, que hoje, como empresário, nós todos aqui somos empresários também, nós sabemos que a importância de ter pessoas comprometidas com a nossa empresa também. E a segurança do trabalho, ela está aí. Então, a segurança do trabalho é tudo isso. Ela é pessoas, processo e comprometimento. Isso aí, Alex. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu profissionalismo, entendeu? Admiração grande quando o cara ele gosta do que ele está fazendo. O exemplo é o Alex aí, né, nosso parceiro. Então, parabéns, Alex. Parabéns e muito obrigado pela visita. E você sabe que a gente é parceiro de profissional aí a vida inteira, Verdade, né? Então, tamo junto. Portas abertas aqui, cara. Se quiser, estamos aí, tá bom? Obrigado. Queria agradecer também, muito obrigado. Estamos de portas abertas aqui. E logo mais a gente falando de outros assuntos também, para outros podcasts aí. Muita coisa para falar da parte de segurança do trabalho, tá? Fechou. Da minha parte, só agradecer, gratidão. Muito obrigado aí pela parceria, por tudo. É isso daí. Beleza. Fechou. E para você que ficou até aqui, o nosso muito obrigado. Acesse as redes sociais do Prevenir SegMed e da EcoSeg. Ok, pessoal? Até o próximo. Nos vemos lá.